Em 2023, ele recebe a maior honraria de Maringá, Comenda Dom Jaime Luiz Coelho. A gente tem o privilégio de receber aqui no nosso canal, o canal do YouTube da Arquidiocese de Maringá, Antônio Augusto de Assis, conhecido como A de Assis. Escritor, jornalista, professor. Que privilégio conversar com o senhor aqui. Muito prazer estar aqui, a seu dispor. Peço desculpa de início, porque logo hoje eu estou com a garganta meio complicada, né? Mas seja o que Deus quiser. O senhor está com 90 anos. 90 anos redondos. Chegou em Maringá em que ano? Cheguei aqui no dia 17 de janeiro de 1955. Maringá estava com 7 anos de fundação e o prefeito era o primeiro ainda, Inocente Villanova Júnior. Chegou antes de Dom Jaime. Cheguei 2 anos antes do Dom Jaime e preparou o terreno para ele. O senhor está recebendo a Comenda Dom Jaime Luiz Coelho, que é a maior honraria da nossa cidade, por proposição dos vereadores Mário Verri e Manuel Sobrinho. E o senhor tem muita história, o senhor faz parte da nossa história, o senhor é a nossa história também. Acompanhou todo o desenvolvimento dessa cidade. Olhando para trás, muita coisa boa, acredito, não? Hoje, por acaso, eu sou o único sobrevivente da primeira geração de jornalistas de Maringá. Os daquela primeira safra já estão todos lá no céu. Estão fazendo assessoria de imprensa de São Pedro lá na eternidade. Mas daquela primeira turma, ficou só eu. A partir da década de 60 ainda tem alguns aí, mas daqueles da primeira década, eu tenho uma saudade enorme deles, mas eu vou reencontrar com eles lá em cima. Espero que me esperem na porta, né? Quando o senhor fala na primeira geração de jornalistas aqui de Maringá, quais são? Olha, eu não sei todos de cor, mas aqui havia, quando eu cheguei, tinha a Rádio Cultura, criada em 51, e tinha o Jornal de Maringá. E logo em seguida foi fundada a Tribuna de Maringá e quase que na mesma época uma revista que começou chamada Maringá Ilustrada e a partir do segundo número já mudou o nome para Norte do Paraná em Revista. Era conhecida como NP. O jornal era dirigido por um jornalista que virou lenda aqui, que era o Ives Lagoano Pacheco. A Tribuna era dirigida pelo Manuel Tavares e a revista NP era dirigida pelo Aristeu Brandespin. Eu trabalhei nesses primeiros veículos de comunicação de Maringá desde quando eu cheguei aqui, né? Eu cheguei em Maringá não para ser jornalista. Seu Assis, o senhor nasceu em que cidade? Eu nasci numa casa de roça na região montanhosa da cidade de São Fidélis, no interior do estado do Rio de Janeiro, perto da cidade de Campos de Goytacazes. Nasci no dia 7 de abril de 1933. Hoje eu estou com 90 anos redondos. E por que o senhor veio para Maringá? Eu vim primeiro para Bauru. Com 20 anos, em 53, eu vim para Bauru. E fui trabalhar na agência da General Motors, mexia com peças de automóvel. Trabalhava na seção de peças da General Motors. Foi o primeiro emprego que eu tive ali. E eu fiquei 1 ano e meio em Maringá, em Bauru, e em janeiro de 55 eu vim para aqui. O meu irmão tinha uma sociedade com um cunhado dele, e quem tocava a lojinha era um parente do cunhado do meu irmão. Mas ele resolveu mudar de Maringá e meu irmão me trouxe para aqui, me colocou cuidando dessa lojinha de peças de automóvel. Só que eu não tinha nada a ver com esse negócio de vender peças de automóvel. Eu não nasci para mexer com o comércio, não sabia lidar com aquilo. O que eu gostava mesmo era de escrever. E poucos meses depois da minha chegada, eu já abandonei a lojinha e comecei a trabalhar num jornal chamado A Hora, que tinha como diretor um jornalista, o jornalista Francisco de Souza.
Daí o senhor foi pedir emprego no jornal ou não? Eu Ou fui lhe lá convidaram? me oferecer para escrever uma crônica por semana como colaborador. E, e na hora ele já falou comigo, você pode começar de imediato? Eu falei, mas por quê? É que o meu redator-chefe ficou doente e eu não tenho ninguém para escrever o editorial para amanhã. Você quer escrever? Eu falei, aí me colocou na frente de uma máquina de escrever daquelas antigas, Hamilton, parecia um bichinho, né? Eu falei, o que é que você quer que eu escreva? Você fala só para o prefeito. Eu falei, bem ou mal, né? Não, critica bastante ele, né? Porque tem muito buraco na rua e tal. Aquelas coisas, pecado que todo prefeito tem, né? Eu preciso fazer isso, um artigo contra o prefeito, que é para animar o jornal. Eu sentei lá e bati ali, ele olhou, opa, tá ótimo. Já entregou para o chefe da oficina e mandou imprimir. Naquelas marcas, naquelas caixinhas de tipo, a unha, né? Ele chamava tipografia, que era composto letra a letra, né? No dia seguinte saiu esse artigo meu, foi, meu Deus do céu. E agora eu nem conheço esse prefeito. Daí um mês depois, eu, por acaso, estava num lugar e conheci o prefeito de Vila Nova. Mentalmente eu pedi desculpa a ele, porque ele era um cara bacana, eu gostei dele, gostei de conversar com ele, era um figurão simpático aí, né? Bom, mas aí eu escrevi durante algum tempo como colaborador na hora, uma crônica por semana. Quando mandou a Tribuna de Maringá, o Tavares me convidou para ir para lá, mas aí já como funcionário dele, me colocou como diretor de redação da Tribuna. E eu larguei tudo e fiquei trabalhando só com a Tribuna profissional. Aí eu já era profissional, né? Foi daí, nos meses seguintes, eu fui escrevendo também para o jornal do Ives Lagoano. Do Ives, eu fui para a Rádio Cultura com o Ademar Schiavone, e da Rádio Cultura eu fui com o Joaquim Dutra para a Folha do Norte. A Folha era da Mitra, era o jornal da Mitra, mas eles tiveram algum problema lá e arrendaram a Folha para o Joaquim Dutra, que era diretor da Rádio Cultura. E o Joaquim me colocou também na direção da redação da Folha. Ali eu fiquei 12 anos e não parei mais, né? Antes de falar da Folha do Norte, vamos falar de Dom Jaime, da chegada dele em 1957. Então, Foi o maior fato naquela década, a chegada do bispo. Foi a maior multidão que já se reuniu nessa região aqui. Tinha gente daqui até as barrancas do Rio Paraná, né? Foram caravanas que vieram do estado de São Paulo, de Curitiba e de outros lugares. Veio gente de rádio, de jornal. O senhor fala a maior multidão da nossa história. Da história de Maringá. Eu acho que nem hoje, com a população muito maior, né? Mas não creio que tenha havido outra multidão tão grande. E lá do aeroporto velho, do aeroporto Gastão Vidigal, até a Catedral Antiga, passando pela Avenida Brasil, além da multidão que foi esperar no aeroporto, ao longo da avenida, de um lado e de outro, estava cheio de gente, batendo palma, uns com as crianças da escola balançando bandeirinha, e o Dom Jaime num carro aberto, saudando o pessoal até na Catedral de Madeira. Ali estava um mar de gente, né? E armaram um palanque na frente da igreja. Dom Jaime subiu ali, foi apresentado pelo prefeito, o prefeito integrou a chave da cidade a ele e deu a palavra para ele fazer a primeira saudação. Foi a primeira vez que Dom Jaime falou, queridos diocesanos. E o senhor acompanhou como repórter? Eu acompanhei como jornalista, desde lá do aeroporto. Eu estava na garupa de uma motocicleta do Manel Tavares, acompanhando o carro que vinha trazendo o Dom Jaime. E viemos até a catedral, ali eu fiquei pertinho, quase assim, a pouca distância dele, no pé do palanque e ele lá em cima. O senhor acompanhou pela rádio ou por jornal? Eu acompanhei na época para a Tribuna de Maringá e para a revista NP,
junto com o Aristeu e com o fotógrafo Edgar Taboransky, fotografando tudo ali. E para cobrir, como qualquer repórter, cobrindo um grande evento, né? E depois o senhor foi convidado por Dom Jaime para trabalhar na Folha do Norte ou não? Foi outra pessoa Bom, aí que convidou o senhor? fizemos a reportagem. Uma semana depois, eu fui com o Manuel Tavares, pedimos uma entrevista ao Dom Jaime. E o Aristeu junto também. E ele não tinha nem 10 dias que ele estava aqui, ele convidou a gente para ir à casa dele. E lá nós, por mais de 1 hora, gravamos uma entrevista com ele. Publicamos na Tribuna e depois na NP. Né? Foi a primeira conversa que eu tive com o Dom Jaime. Eu era um garoto ainda, mas ele também era um bispo garoto, né? Ele tinha 40 anos só. A gente olhava para ele, mas eu estou acostumado a ver bispo grande, velho, agora ver um bispo assim, que parece um menino, era estranho. E ele era muito simplão, né? Sorridente, brincava com a gente, né? Mas foi lá na cozinha, ele mesmo trouxe uma jarra com refresco para oferecer para nós, né? Ele tinha uma cadeirinha assim, que ele dizia que ele é o trono dele. Era uma cadeirinha comum. Ele sentava ali e falava, aqui é meu trono. Seu Assis, o senhor acompanha toda a trajetória de Dom Jaime Luiz Coelho. Esse é o motivo, inclusive, da nossa entrevista aqui, a homenagem para o senhor, que leva o nome do nosso primeiro arcebispo, e ele foi proprietário de um jornal, a Folha do Norte. Isso bem depois, né? Ele chegou aqui no dia 24 de março de 1957, mas ele usava como porta-voz dele a Rádio Cultura e o Jornal. Eram os órgãos onde ele tinha espaço para escrever o que ele queria. Mas no começo dos anos 60, ali 63, por ali, ele resolveu montar a Folha do Norte, junto com alguns padres aí, e pôs lá alguns jornalistas profissionais para cuidar, e tocou a Folha do Norte. Dom Jaime era o proprietário, o CNPJ dele? Ele não era o proprietário, ele era o diretor-presidente. Quem que era o proprietário? A proprietária era a Mitra Diocesana. Era a Mitra, criou uma empresa chamada Editora Folha do Norte Limitada, né? O OSA, não sei. Eles venderam ações aí no começo para poder montar. Para a época era um jornal super moderno. Tinha linotipo, tinha rotativa, imprimir em preto e azul, em duas cores. Qual que era a abrangência da Folha do Norte? A abrangência no início era a Diocese de Maringá, né? Só que a diocese aqui era muito grande. Ali, lá depois que foi criada, foram criadas mais 3, Diocese de Camorão, Paranavaí e Moarama. E a Diocese de Maringá, que era daqui até a Barranca do Paraná, lá em Barira, lá, tudo era a abrangência do Dom Jaime. Dividiu em 4. Ficou Maringá como a sede da província eclesiástica, que tinha 4 dioceses: Maringá, Camorão, Paranavaí e Moarama. Era o Dom Jaime aqui, Eliseu, né? Em Camorão, Dom Maimone em Moarama, em Paranavaí, Dom Benjamin, um bispo alto assim. E o Dom Geraldo G. Fernandes ficou com Londrina, capitaneando aquela região do Norte Velho lá. Ali de Apucarana para lá era do Dom Geraldo, de Jandaia para cá, até Nova Esperança, até Inajá ali, era a diocese do Dom Jaime. Como Maringá era a sede da província eclesiástica, ela foi promovida arquidiocese, que significa diocese principal da província. É a capital da província. E o bispo de Maringá passou a ser chamado de arcebispo, quer dizer, é o bispo líder da província eclesiástica. Queria entender um pouquinho mais de como é que era o relacionamento do senhor com Dom Jaime, patrão e funcionário. Antes da Folha do Norte, eu já tinha amizade com ele, porque eu era jornalista da cidade, ele me conhecia, eu ia de vez em quando na casa dele fazer alguma entrevista.
cheguei a acompanhar em algumas viagens dele, aí nas visitas pastorais dele, ele mesmo pilotando uma perua rural Willis, ia por esses carregadores, e ele era bom bom piloto, tinha hora que ele pisava para valer. Eu falava, Dom Jaime, vai mais devagar. O senhor tem o céu garantido, eu não tenho. Ele brincava com ele, que ele pisava bem, não? Era bom o candidato aí, eu estou sendo. E nessas viagens a gente conversava muito. Ele falava muita coisa assim, me ensinou muita coisa de igreja nessas viagens a serviço, né? Nas visitas pastorais dele. Bom, ele começou a Folha, eu não fui de imediato para a Folha. Nessa época eu trabalhava na Rádio Cultura. Quando o Joaquim Dutra arrendou a Folha e eu fui para lá, aí sim eu passei a ter uma ligação maior com o Dom Jaime. A Folha ficou independente, como uma empresa independente, mas ela não perdeu o vínculo com a Mitra Diocesana. A gente tinha com o Dom Jaime a responsabilidade de manter uma linha. Como a Folha tinha um umbigo ligado com a Mitra, nós não podíamos ter uma liberdade que qualquer jornal tinha. Tinha que ser um jornal com aquela linha fiel à doutrina católica. E como eu era o redator-chefe, responsável pela redação dos editoriais, eu tinha que seguir muito certinho a linha do Dom Jaime, né? Por isso ele, de vez em quando, me convidava para ir na casa dele, às vezes até me convidava para almoçar, porque era o único tempo que ele dispunha para poder conversar comigo. Mas eram conversas profissionais, né? Ele me orientando como é que deve seguir. Era uma época muito difícil, porque foi a época do regime militar, né? A imprensa tinha que pisar em ovos, né? E o Dom Jaime, como um pai para mim, ele me falava, menino, cuidado com isso, cuidado com aquilo, aquela coisa de pai para filho, né? Que ele falava para mim, e não sei porque ele tinha um carinho comigo, assim, ele tinha confiança em mim. E até os artigos dele, que ele escrevia todo domingo um artigo, e fazia questão que eu fizesse a revisão. Que o artigo não era como hoje, que você escreve no computador e manda pronto para o jornal. Ele mandava escrito à máquina, lá era, ali no tipo, transformava aquele em matéria de impressão, mas nessa passagem do texto dele para o papel, o olho não te pista, às vezes cometia alguns erros. E se faltasse uma vírgula, ele ficava bravo, né? Muitas vezes ele ligou para passar pito em mim, porque faltou uma vírgula no artigo dele. E ele ficava muito bravo. Ele ficava bravo porque ele era um purista em língua portuguesa. É um homem de uma cultura extraordinária, naquele tempo que padre sabia latim, grego e todas essas coisas, né? Então, uma vírgula, um acento fazia uma diferença enorme. Uma concordância assim, que saísse errado. Ele falava, o que é que vão dizer de mim? Que se sai essa coisa, essa bobagem aí. Eu falei, uma porta pedir perdão. Mas aí ele queria que eu revisasse. O jornal tinha um revisor, como todo jornal tinha, né? Mas é aquele lá, para ter uma responsabilidade maior, né? Me chegava a tremer na base, com medo de deixar escapar uma coisa. Então eu lia 5, 6 vezes os artigos dele para ver se não faltou nada, né? O senhor trabalhou quantos anos como diretor de redação da Folha? Eu fiquei lá até de 65 até 77, são 12 anos. Qual foi o fim da Folha do Norte? A Folha, ela foi desatualizando, né? Foi modernizando. Aí o Joaquim saiu da Folha e montou o Diário, e já montou com máquinas modernas, já era impresso em offset, era uma diferença tecnológica muito grande. E a Folha, não tínhamos como acompanhar aquilo. E o Dom Jaime também não quis investir mais naquilo, ele achou que não precisava mais, não valia a pena investir naquilo se ele tinha outras preocupações maiores, né?
Eu saí em 77, o Fregadório ficou mais uns 2 anos lá, mas aí eu saí em 77 e fui fazer a revista aqui, também durante 2 anos. Aí, nesse meio tempo, eu fiz o curso de letras na UEM e terminei o curso da irmã Vilma. Chegou a conhecer? Não. Era a diretora do Santa Cruz e ela me convidou para ir dar aula de português no Colégio Santa Cruz. Eu fiquei lá uns anos no Colégio Santa Cruz, até que no final de 79, o então reitor Neumar Adélio Godoy me convidou para ir trabalhar na UEM como assessor de imprensa. Eu comecei ali e fiquei um tempo com o Neumar. Em seguida, eu fiz o concurso para professor do Departamento de Letras e passei a trabalhar como professor. Mas eu fiquei ainda algum tempo como assessor do Neumar e depois na assessoria do reitor Paulo Roberto Pereira de Souza. O senhor se aposentou como servidor público do Estado, na UEM? Eu fiquei até o Paulo Roberto terminar a reitoria dele, depois eu fiquei só como professor no Departamento de Letras e aposentei em 97. Dali para cá, eu fiquei algum tempo escrevendo crônica para o Diário, né? O Diário do Frank Silva, até que eu parei. Agora não faço mais nada na vida, fico lá escrevendo uma croniquinha por semana para o Jornal do Povo, para não enferrujar, né? Uma linda história profissional também. O senhor acompanhou todo o processo também da criação da TV Cultura, hoje afiliada à Rede Globo, aqui em Maringá, né? A RPC. Ali foi quem fundou o Jaime, né? Dom Jaime fundou, para reunir um grupo lá para formar a primeira base. Dom Jaime fundou como? Ele foi a Brasília, ele brigou pela concessão? Ele requereu como é que fala? O canal, né? Junto com o Samuel Silveira e o Joaquim, que era da Rádio Cultura. Começou junto com a Rádio Cultura. Mas o Dom Jaime era a cabeça, quem tinha influência era o Dom Jaime, né? Os outros lá não tinham o status que tinha o Dom Jaime para conseguir um canal de televisão. Deram o nome de TV Cultura, que era o mesmo nome da rádio. Rádio Cultura, aí TV Cultura. Mas tinha um grupo assim que formou um primeiro grupo de acionistas. Naquele primeiro grupo, meu nome estava lá. Não sei porquê, mas estava. Pequenininho lá, nunca mais eu soube o que aconteceu com aquilo. Só que manter uma televisão não é fácil. Não era fácil. O Dom Jaime tinha como assessor principal dele, nessa estrutura toda, o padre Geraldo Schneider, né? Que foi outro sujeito fabuloso aqui em Maringá. Né? Bom, quem conheceu o Schneider no começo sabe que homem de valor que foi ele, né? Mas ele depois criou a TV Terceiro Milênio, não é isso? Que hoje é TV Evangelizar. Mas aí o Dom Jaime não viu que não era possível tocar uma televisão no porte que a época exigia, transferiu a concessão para a Rede Globo. Mas ele continuou lá, uns minutinhos para ele todo dia fazer o programa dele, passar. Na parte da manhã. Que ela sabe as mensagens dele. Então o senhor também acompanhou toda a trajetória de Dom Jaime no campo da comunicação. Ele foi um grande comunicador, né? Ele chegou em Maringá, logo nos primeiros dias, ele fez questão de visitar a mídia local, que a mídia aqui era a Rádio Cultura, o jornal, a Tribuna de Maringá e a NP. Né? Mas ele fez questão de visitar esse pessoal e ele chegava no jornal, por acaso eu estava lá na hora que ele chegou, né? E ele chegou, falou para o Ives, eu sou colega de vocês. E mostrou uma carteirinha de jornalista que ele tinha lá de Ribeirão Preto, né? Lá ele já gostava de escrever em jornal, né? E ele mostrou aquela carteirinha dele, que ele tinha muito orgulho de ser jornalista, né? E queria um espaço ali para escrever. Foi uma festa a chegada dele lá, né? Dom Jaime foi jornalista também, então. Então ele ficou a vida inteira. Ele chegou a ser como convidado a ser
não sei, alguma coisa, não sei o nome do cargo, mas era uma função ligada às comunicações do Vaticano. Ele não aceitou porque ele disse que não queria sair de Maringá, queria morrer aqui. Ele veio para aqui, seria a eternidade dele, né? Bom, essa entrevista, a pauta é o senhor e Dom Jaime, né? Duas pessoas maravilhosas. Tive a oportunidade também de conviver com o Dom Jaime e para mim é um privilégio estar aqui entrevistando o senhor hoje. Vamos falar um pouquinho da sua fé. O senhor é um homem muito católico, muito devoto. A sua história com a igreja. Não, Não profissional, mas de pastoral. Onde o senhor atuou? Bom, a minha espiritualidade é uma herança de família, né? Eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe. No dia que eu nasci, eu estava visitando a nossa família lá em São Fidélis, um bispo, que era bispo acho que ele era bispo de Pouso Alegre, em Minas Gerais, na época. Ele era primo e amigo de infância do meu pai. E ele na época, ele era bispo lá em Minas, né? Ele se chamava Dom Antônio Augusto de Assis. Era meu primo de segundo grau. Meu pai gostava muito dele e coincidiu que no dia que eu nasci, ele estava lá em São Fidélis visitando os parentes. A cidade toda quase era parente nosso lá. Ele estava lá visitando, aí me deram o mesmo nome dele em homenagem a ele, né? E eu fiquei sendo Antônio Augusto de Assis, só me faltou o Dom, né? Ele era Dom Antônio Augusto de Assis, meu xará ilustre. Bom, aí eu fui batizado por um primo que era padre, Padre Augusto José de Assis Maia. Foi o padre que me batizou e depois foi meu padrinho de crisma. Com essa proximidade toda da minha família com a igreja e o parentesco de padre, tinha freiras também, parentes nossos, né? Eu desde cedo frequentei a igreja. Eu comecei na Cruzadinha. Você já ouviu falar em Cruzadinha? Não. Era uma congregação de crianças, meninos e meninas, chamava Cruzadinha, né? Depois eu passei a ser congregado mariano. E quando eu mudei para Maringá, eu era congregado mariano lá. E vim aqui, assim que eu me apresentei ao Dom Jaime a primeira vez, eu falei com ele que eu era congregado mariano lá em São Fidélis. Ele falou, você não era. Congregado mariano não era. Ele é até a eternidade. Você vai ser congregado mariano. Aí eu falei com ele, salve Maria. Mas eu não era muito frequentador de igreja, assim. Eu ia à missa aos domingos e tudo, eu nunca perdi a minha fé, mas fiquei um pouco afastado. E em 71, fizeram o primeiro cursilho de cristandade de Maringá. E eu fui convidado para ser um dos participantes do primeiro cursilho de cristandade de Maringá. Acho que foi de 21 a 23 de setembro de 1971. Tem mais de 50 anos, né? Foi lá, o Dom Jaime era o diretor espiritual, era o Dom Maimone, que ainda não era nem bispo. Ele junto com o Dom Jaime. E estava lá o Padre Cid, Padre Bernardo, Padre Adelino. Eu sei que tinha uns 10 padres lá da diocese aí. Eu gostei tanto daquele movimento de concílio que no segundo concílio eu já estava lá ajudando a fazer corredor. Corredor são aqueles que ficam ali ajudando a trabalhar. Depois ajudei na cozinha também, num outro concílio. E fiquei 30 anos naquele movimento de concílio. Eu e a Lucila, minha mulher, nós trabalhamos. Eu fui até coordenador de concílio aqui. E o Cursilho formou muita liderança na sociedade. Você sabe que até hoje eu encontro, de vez em quando, alguém na rua, você ajudou a mudar a minha vida. Eu falei, como? Não é? Você trabalhou no Cursilho que eu fiz. Lá, sua palestra marcou a minha vida. Essas coisas gratificantes, né? Eu fui no Cursilho aqui em Moarama, Paranavaí, aqui na província toda. Eu ajudei, né? E o senhor certamente recorda de alguns nomes
que foram autoridades públicas que participaram do cursilho. No começo, o cursilho tinha muita gente importante, a começar pelo governador Ney Braga, né? Cursilista. Ney Braga, o Zé Richa, o Afonso Camargo, até o Jô Soares era cursilista. Se o cursilista era uma coisa importante, parecia que ele põe uma divisa a mais, né? Assim, e que eles começaram, assim, que é o espírito do cursilho, que aliás eu acho que devia reavivar essa coisa, assim, eles tinham por meta encandecer, quer dizer, reanimar os líderes da comunidade, desde o líder político até o líder do chefe do bairro, a mulher que era diretora da escola, o reitor da universidade, todos esses que tinham alguma liderança em algum setor, eles eram convidados para o cursilho e ficavam ali naqueles 3 dias se reaquecendo. Eram pessoas que tinham vida, tinham formação católica, mas estavam afastados. Então precisava ser aquecido para eles, uma vez aquecidos, levar a chama do Evangelho ao ambiente deles. Então, por exemplo, quando o reitor Rodolfo Pulpo, depois o reitor Neumar Adélio Godoy fizeram o cursilho, eles voltaram lá para o ambiente da universidade, continuaram a mesma coisa, professor fazendo a função dele direitinho, mas era uma chama de Jesus Cristo que estava sendo irradiada ali, né? O Aníbal Bianchini era diretor, líder rural aqui, agropecuário, né? O Aníbal fez o cursilho. Nas reuniões do agro aí, ele, sem querer, nos pronunciamentos dele, ia assim, um sinal de Cristo, né? Ele não era mais o mesmo Aníbal de antes. Ele passou a ser um Aníbal Cristo, um apóstolo. O outro lá era eu me levaram porque eu era da imprensa, né? A partir do conselho, os artigos que eu escrevi, todos eles tiveram, a partir daí, a marca do cristão, né? Não era mais um jornalista comum, era um jornalista cristão, né? E assim, esse movimento foi muito bom. Eu tenho muita pena, assim, de ele não estar até hoje com aquele vigor que tinha no início, né? Mas faz um trabalho maravilhoso ainda hoje. Então, até hoje, eu faço tudo que eu escrevo. O cursilho é muito forte Eu aqui na começo a nossa escrever uma arquidiocese. coisa que não tem nada a ver, de repente eu estou falando, tem lá um sinalzinho de evangelho nas coisas que eu escrevo. Eu acho até que eu sou metido de falar de coisas que eu não entendo. Eu nunca fiz um curso de teologia, por exemplo, mas eu me atrevo às vezes a dar uns palpites. Mas não é, eu sinto que não sou eu que estou escrevendo. Tenho lá um sopro lá de cima, ditando aquilo que eu vou escrever, né? Com certeza. Agora, já para a gente caminhar para o final da nossa entrevista, eu quero perguntar do seu ministério vocacional no casamento. O senhor está casado há quanto tempo? Eu estou casado há 65 anos. Com a professora Com a Lucila. minha mulher, Lucila. Nós casamos Um abraço para ela, viu? no dia 25 de agosto de 58, numa igrejinha lá no estado do Rio, com o padre Otto. Nós casamos com missa. Como a minha mulher, Lucila, ela era filha de Maria, né? Como era filha de Maria, ela tinha prestígio com o padre. Aí fizeram uma missa. O padre celebrou uma missa para, dentro da missa, fazer o nosso casamento. Então, casei bem abençoado. Casei com a missa em latim. 2 filhas? 2 filhas, Maria Ângela e Maria Paula. Maria Ângela casada com Marco Miguel. Maria Paula casada com Daniel, meu irmão. Temos 5 netos e 4 bisnetos. Que família linda, parabéns pela história familiar que o senhor construiu também. E um outro ponto muito importante dentro da história do AA de Assis é a literatura. O senhor vai ficar como um nome importantíssimo, histórico, marcante na literatura maringaense. O senhor ama esta parte também, que é a literatura, não? Então, eu desde criança gosto de literatura, gosto de escrever. Desde o ginásio eu já
gostava muito da... Minha aula preferida era a aula de português, né? E eu escrevi umas coisas lá. Primeiro crônica que eu escrevi, eu tinha 17 anos. Foi para o jornalzinho da cidade chamado O Fidelense. Eu escrevi uma crônica, ele veio lá, pedi para... Entreguei lá para o chefe da gráfica e pedi para ele entregar para o diretor, que era um advogado, para ele ler e ver se dava para publicar. No domingo seguinte saiu publicado. Eu parou o susto. Ali começou minha vida de jornalista. Mas eu sempre gostei também de poesia. Eu lia poesia, os poetas da época. E depois comecei a fazer trovas. Vim para Maringá. Aqui eu perguntei logo, eu comia num lugar chamado Cantina do Zitão. Eu perguntei ao Zitão, Zitão, tem poeta aqui em Maringá? Ele falou assim, tem dois, o Nhojuco e o Ari de Lima. Nhojuco é o Antônio Mário Maricardi, né? Eles já eram conhecidos aqui como poeta. E depois eu fiquei conhecendo os dois e mais diversos outros. E já em 1966, nós nos juntamos e com o patrocínio do Divanir Palma e da Eliana Palma, publicamos a primeira coletânea dos poetas de Maringá, em 1966. Você imagina, uma cidade que só falava em negócio, todo mundo que veio para aqui veio para fazer o pé de meia, né? Falava em café, e dinheiro, 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 dinheiro. Os maluquetes aqui achavam espaço para escrever poesia e até publicar uma coletânea. E depois, daí por diante, nós sempre tivemos ligado a esse movimento literário da cidade, até que em 97 nós fundamos a Academia de Letras de Maringá, onde eu estou até hoje, né? Tem a cadeira do senhor lá, cadeira A de Assis. Parabéns pela sua história, é um privilégio para a gente ter essa oportunidade de ouvir o senhor, história linda pessoal e também ligada à nossa arquidiocese, na pessoa do nosso primeiro arcebispo, Dom Jaime Luiz Coelho, e que o senhor agora recebe esta justa homenagem no ano de 2023 pelo Legislativo Maringaense, a comenda Dom Jaime Luiz Coelho, que é a maior honraria do nosso município. Ela não tem, essa comenda, para mim, particularmente, é importantíssimo pelo carinho que eu sempre tive por Dom Jaime, né? Então, ter uma medalha lá com o nome dele é o maior presente que eu ganhei desde que eu estou em Maringá, né? A sua mensagem final para quem está nos acompanhando, para o povo da nossa querida Arquidiocese de Maringá. O que o senhor tem a dizer para nós? Eu sou muito grato a Maringá, de um modo geral, e especialmente a Arquidiocese, pela figura de Dom Jaime e pelos... Hoje eu conheço poucos padres aqui, nenhum deles me conhece. Eu, com intimidade, eu posso dizer que só conheço, só tenho amizade pessoal assim com o Padre Julinho e com o Jean André, né? Os outros conheço de vista assim, mas não sei. Mas houve uma época em que eu conhecia todos os padres de Maringá. E todos eram meus amigos. Muitos deles foram muitas vezes, né, almoçar comigo e eu vivia com eles aí, conversando e sempre aprendendo com todos eles. De todos eles eu guardo uma lembrança muito querida, né? Muito obrigado. Parabéns pela história do senhor.